Pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos falar do Inter. Eu tenho informações sobre Diego Aguirre. 3 coisas que eu escutei nos bastidores sobre o técnico colorado. Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like. Eu vou te lembrar, eu tô aqui com a força de KTO. O canal tem um cupom para vocês ganharem um bônus de 20% no primeiro depósito na KTO. Werneck. Daqui a pouquinho ele vai passar na tela aqui para te lembrar, tá? Usa o cupom lá com a KTO. Olha só, vou começar dizendo o seguinte. A permanência do Diego Aguirre, que tem contrato com o Inter até dezembro de 2022, ela começou a ser tratada como incerta por nós na imprensa, principalmente por colegas meus que falam com mais frequência sobre o Inter. Só que eu tenho para dizer uma coisa a vocês. A incerteza sobre o futuro do Aguirre, independente da seleção do Uruguai, ou seja, sem nenhuma ligação com o fato dele ser chamado ou não pelos uruguaios, ela existe há mais tempo, tá? O Inter tem 3 derrotas seguidas nesse momento no Campeonato Brasileiro. E quando começou essa série, a galera no Beira-Rio começou a olhar e dizer, opa, a gente está vendo se materializar aqui alguma coisa que já estava pairando no ar. Então, a incerteza sobre Aguirre ser técnico do Inter em 2022, ela não começou depois da derrota para o Fluminense, que era um confronto direto no Maracanã, tá? É muito importante a gente colocar isso. Não começou de um dia para o outro. Vazou de um dia para o outro, mas já vem há algum tempo, ok? Eu ouvi uma frase que é a seguinte, abre aspas, uma chamada, uma convocação da seleção uruguaia, uma proposta da seleção uruguaia, seria uma saída honrosa para o Aguirre e para o Inter, que não teria que demitir ele, tá? E eu ouvi uma outra frase de uma outra fonte do Beira-Rio, que ela é... Nós temos que trabalhar ela com certo cuidado, tá? A frase diz o seguinte, acho que o grupo não acredita mais nas ideias de 2021. E por que a gente tem que trabalhar essa frase com cuidado? Pela primeira palavra que aparece na frase, acho. E por outra coisa, o Inter planeja uma reformulação no elenco. Então, se é verdade que o grupo não está mais comprando a ideia, até não é um grande problema, porque esse grupo vai passar por mudanças. E o Aguirre pode trazer novas ideias se ele ficar. Então, é uma frase que precisa ser colocada aí porque é a impressão de quem está lá dentro. Mas ela tem que ser relativizada de certa maneira. Agora, uma outra fonte, uma terceira pessoa, me diz o seguinte, a fotografia, o desempenho do Inter no final do Brasileiro, nessas 3 rodadas que restam, ela vai ser muito definitiva, porque o Inter vai olhar e vai ver se o grupo reagiu, se o Aguirre conseguiu fazer uma reação ou se ele conseguiu ser capaz de dar indícios de uma reação. Aqui entra um outro ponto muito importante. Qual é a visão da atitude do Inter, da atitude do Diego Aguirre no Inter? Isso é uma informação extremamente importante, gente. O Inter ficou muito curioso com a atitude do Diego Aguirre à beira do gramado no jogo contra o Flamengo em Porto Alegre. O Inter perdeu para o Flamengo, aí foi jogar contra o Fluminense. O Aguirre chamou a atenção de muita gente dentro do Beira-Rio a atitude do Aguirre à beira do gramado. Dele não ter ficado à beira do gramado durante boa parte do jogo, dele não ter celebrado o gol do Tyson ainda no primeiro tempo, né? Isso foi relatado por mais de uma pessoa. A atitude dele tem chamado a atenção. E por fim, eu quero agregar uma informação que vai criar um conflito aqui de versões que ajuda a entender a situação do Diego Aguirre. O Aguirre disse, em mais de uma entrevista coletiva, que ele já começou a conversar com a direção e na mais recente entrevista o Aguirre disse, já falamos sobre nomes. As pessoas do Inter me disseram o seguinte, rolou uma conversa. Logo depois do Grenal, lembra dessa história? Uma conversa de avaliação e de meta de pontos na reta final do campeonato. Não houve discussão de planos para 2022. Então a gente tem aqui o clube dizendo uma coisa, nos bastidores, e o Aguirre dizendo publicamente outra. Moral da história, gente. O Aguirre está muito mais próximo de sair do Inter do que ficar no Inter em 2022. E isso não começou com a derrota para o Fluminense. Isso já vem de algum tempo. E muita gente
Diz, inclusive, que se ele não receber o convite da seleção uruguaia, ele também não vai ficar. Eu sei que o Lucas Scolari já cravou que ele não fica. Eu não tenho condições de cravar isso, mesmo que eu tenha escutado tudo isso que eu escutei e tenha trazido para vocês aqui. São informações que colocam o cenário, que hoje é de incerteza, muito mais para uma saída do que para uma permanência. Vocês aprovam a saída do Diego Aguirre? Comenta aqui embaixo. O que parece a atitude dele aqui nos últimos dias no Beira-Rio? Comenta aqui. Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like, usa o cupom da COD e da KTO. Eles estão aqui na descrição.